Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha na galeria, através da TV Câmara, nas redes sociais. Em discussão, o projeto do Poder Executivo que altera a legislação pertinente à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, uma autarquia que gere aí os recursos da cultura há muitos anos, como disse a vereadora que me antecedeu, que faz um trabalho importante, é evidente, na nossa cidade. Afinal, a cultura é um apêndice da educação, né? Mas que tem sofrido uma série de problemas de gestão, administrativos, financeiros, etc, etc, etc. Agora, o que eu lamento é sempre ter de voltar aqui ao microfone, não só nesse processo, mas em outros, para falar sobre a falta de diálogo recorrente da administração, do Poder Executivo, né? Sempre essa queixa dos processos que vêm quadrados, com falta de diálogo com os setores da sociedade civil interessados, e é isso que a gente tem lutado para mudar aqui desde o nosso início do mandato, independente do processo em discussão. A gente sempre defende a transparência na coisa pública, o diálogo para que os processos avancem com a sociedade civil, os prazos para que a casa possa analisar, possa se debruçar sobre cada um dos projetos, sem esse assodamento, sem pressão, para que a gente possa fazer o que a gente foi eleito para fazer, que é o exercício da democracia. Nós somos representantes, não somos seres iluminados que fazemos tudo da nossa cabeça. Não, nós representamos as pessoas, a elas nós devemos satisfação e com elas nós devemos exercer o nosso mandato. E por isso, na Comissão de Cultura, a qual eu faço parte, nós lutamos para fazer essa interlocução entre o setor com a Fundação nos últimos meses. Isso estava avançando junto com os meus colegas de comissão, mas infelizmente, por conta desse projeto e outros poréns, acabou acabando aí esse diálogo, essa interlocução para melhorar outras questões da cultura. No que diz respeito ao processo, as emendas que chegaram até minha comissão, eu como membro da Comissão de Cultura, dei o parecer favorável, a vereadora Juliana do PT mencionou o meu parecer favorável para que viesse ao plenário, porque a gente acredita justamente que o debate tem que acontecer com a sociedade civil e com o plenário. Então, nosso parecer favorável na comissão foi para que esse debate se estendesse à sociedade e também ao plenário, que é soberano, e por isso a gente analisou dessa maneira, sempre defendendo o diálogo e a transparência. Vereador Walter Hayashi, quer uma parte? Concedido. Muito obrigado, vereador Tomás, pela parte. O problema da Fundação Cultural não é só esse projeto. Na verdade, o que os artistas, o que o pessoal da cultura quer é mais diálogo, conforme Vossa Excelência disse, que é participação na área cultural da nossa cidade. Esse projeto que dá a liberdade de reconduzir sem a lista tríplice, na verdade, ela não é correta. A cidade tem que participar. Os conselheiros têm que participar dessa discussão, principalmente. E vocês que são da área de cultura, né, vocês são simplesmente abandonados por esse governo. Veja só, hoje dia 1º, ontem dia 30, quarta-feira, que toda última quarta-feira do mês tem a reunião do conselho. E no dia 30... No próprio dia 30, que a reunião seria ontem do Conselho, viu, vereador Zé Cláudio? Os conselheiros receberam um aviso de que a reunião estava cancelada, né? E marcando uma reunião para o dia 21 de dezembro. Então, isso é um desrespeito para o Conselho, que, aliás, eu tenho aqui a lista dos conselheiros totalmente vazia. Inclusive da participação popular.
Os representantes dos usuários não tem aqui. Então é essa a importância que dá esse governo para a cultura da nossa cidade. E eu não sei porque ganha prêmios também, viu? E dá mais 4 anos de mandato para o atual presidente, com todos esses BO que foi citado pelo vereador José Cláudio, é dar um cheque em branco para continuar fazendo esses absurdos de hora extra e etc., que a vereadora Dulce Rita também já teve a oportunidade de falar. Então, vereador Tomás, o problema da Fundação Cultural é bem mais em cima. Bem mais em cima. Estão abandonados. Abandonados. Se você pegar a listagem dos BOs que tem no Ministério Público, está aqui, ó. A Dulce Rita já falou. Tá? Eu não vou repetir aqui, mas para conhecimento da cidade, vai se dar mais 4 anos para essa pessoa que fez essas barbaridades todas, de uma má gestão. Isso aí é complicado para nós vereadores. E queria lembrar aqui também, né, que a cultura, né, o Conselho da Cultura, ela tem que apresentar sempre um projeto, um planejamento de 10 anos, como o vereador Fabião apresentou aqui do esporte. Um plano diretor, não foi isso que você apresentou sobre o esporte? A cultura não tem? Por que será que não tem? Qual é o problema? Então, vereador Tomás, obrigado pela parte, mas eu queria deixar registrado esse trato com os conselheiros, exatamente para a cidade saber que esse governo não dá importância nenhuma, absolutamente nenhuma, para a nossa cultura. Vereador Walter, como o senhor falou, os conselhos eles existem justamente para aglutinar, para trazer as pessoas interessadas da sociedade civil que estão envolvidas no tema, para que aumente-se a participação popular justamente dos especialistas, daqueles que vivem na ponta ao tema discutido, ao invés de concentrar ainda mais poder em burocratas da administração. E hoje, esse projeto, ele, sim, concentra mais poder no poder executivo, em burocratas, e retira o poder, né, a decisório, o poder deliberativo da classe interessada, que é a classe artística, a classe de cultura. E daí eu alerto aos vereadores da base, que podem achar, mas eu confio nesse governo. E se daqui 2 anos tem um governo de oposição, um governo do PT, nós vamos também estar concentrando mais poder de decisão nesse novo prefeito, que será um prefeito que pensará de forma diferente da gente. Então nós estamos levando também um legado perigoso de concentração de poder. Concedo a parte para a vereadora Amélia, peço que seja, não se alongue tanto. Vereador Thomas, para lembrar, eu fiz aqui um levantamento. Na época da presidente Yolanda Borgoff, ela teve um problema. Ela estava defendendo a cultura, o prefeito queria tirar ela, não conseguiu. O professor Diniz teve 2 mandatos. No último mandato também teve um questionamento, mas como foi eleito, não pôde. O André Freire, em 95, houve um rompimento do governo da doutora Ângela com o PSB, e também, como ele foi eleito, não se conseguiu, até se tentou. Então, assim, eu acho aqui que nós estamos na contramão. 2 em 2 anos, aliás, até porque atendeu o Sistema Nacional, os vereadores, todas essas questões, podem levantar para o prefeito, e o prefeito renomear ou nomear novamente. Agora, dar 4 anos... é uma saia justa para o prefeito, quer dizer, o próprio prefeito está dando para ele ser
né, autoafirmar, né, numa gestão. Quer dizer, eu, sinceramente, eu acho que os vereadores aqui estão dando um cheque em branco, né? E o prefeito perdendo a autonomia, porque de 2 em 2 anos ele pode, inclusive, reparar. Estou aqui só relembrando, Yolanda Borgoff, André Freire. Aliás, o Mário Domingues também teve um questionamento da gestão e da diretoria. Foi levantada a polêmica, tal, mas não se demitiu ninguém, porque estava eleito pelo Conselho. Então, é relembrar, inclusive, a história, pedir, inclusive, aqui na Câmara, para levantar os requerimentos nesse período, para fazer esse registro. Nós já tivemos episódio na cultura e, infelizmente, e felizmente, né, não sei como foi o resultado disso, mas não se fez as mudanças por conta do Conselho. Olha, vereadora, é bem possível que o governo, até por esses pontos levantados, se arrependa de alguns pontos desse projeto, se não esse, futuramente outro, mas talvez até esse, se arrependa do projeto, porque foi um projeto feito às pressas, um projeto na correria. Tanto foi assim que eu tive que fazer uma emenda corretiva de texto. Não tiveram nem o capricho de fazer o texto correto. A gente teve que fazer uma emenda para corrigir um texto mal escrito, que sinaliza justamente a pressa com que foi feito o processo lá no Paço Municipal. Mas a questão das reeleições ilimitadas, nós fizemos uma emenda para que não tivesse reeleições ilimitadas. Por um problema do processo burocrático aqui da casa, essa emenda não pôde prosperar, mas já há um compromisso, inclusive com o governo, com os vereadores da base do governo, com a Comissão de Cultura, que luta por isso, que a gente vai fazer após, sendo aprovado esse projeto, após a sanção, vai haver um projeto de lei corretivo, porque é completamente inviável que a gente mantenha reeleições ilimitadas. Então, é apenas uma recondução. Não foi possível por emenda, vai haver um projeto de lei, já com compromisso do governo em aprovar esse projeto de lei, assim como a emenda já havia sido aprovada, para que a gente, pelo menos, preserve um pouquinho da democracia. Mas é mais uma demonstração de um erro. Se a intenção inicial era que não fosse reeleições ilimitadas, o gestor que escreveu o projeto de lei escreveu de forma descuidada, porque abriu brecha para que isso acontecesse, e por isso a gente vai ter que fazer essa correção aqui na casa. E mais uma vez, para encerrar, falar do nosso compromisso, sempre, do respeito ao dinheiro público, do zelo à coisa pública, da transparência, do diálogo, da fiscalização, que é dever de todos nós aqui da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores, e do nosso compromisso, independente de cor ideológica ou cor partidária, o nosso compromisso segue sendo sempre escutar as pessoas, escutar aqueles que fazem, realizam, trabalham, estudam e constroem São José dos Campos. Nós somos representantes, nós somos vereadores, mas São José dos Campos é feita por esses quase 800 mil pessoas que vivem em nossa cidade. É a eles que a gente deve o nosso respeito e a eles que a gente deve consultar em todos os projetos que a gente delibera nessa casa. É isso, muito obrigado.